Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar do capítulo 19 da nossa apostila, que trata sobre o uso das aspas. É um conteúdo super light, tá? Nós só vamos abordar alguns tipos de regras que as aspas, elas nos obrigam a utilizar. Como não é normal utilizarmos aspas no nosso dia a dia, a gente não fica pegando e escrevendo e colocando um monte de aspas no nosso escrito, né? Igual a gente usa ponto, a gente usa vírgula, aspas não é uma coisa tão assim habitual de estar utilizando. E aí o que acontece? Existem umas regras para elas serem aplicadas. Isso é que nós não vamos ver esses tipos de regra. Quando é que eu vou usar? Então, tudo que eu tirei aqui, todas essas regras foram tiradas exatamente da apostila. Então, se vocês quiserem fazer a aula junto com a apostila, ir anotando e destacando, fiquem à vontade. Vou pegar meu marca-texto aqui e mostrar para vocês a primeira regra. A primeira regra é essa aqui, ó, para isolar citações diretas. O que isso quer dizer? Quando eu pego algo que alguém falou e coloco no meu texto, né? Algo que alguém disse, que algum autor importante, professora, tem que ser autor? Não necessariamente, algo de alguém. Eu peguei algo de alguém que já foi escrito, que alguém que já falou, e vou copiar naquele meu texto. Eu vou copiar utilizando as aspas. Então tá aqui, ó. Sempre que um discurso de outra pessoa for citado, as aspas devem ser usadas. É importante que o leitor perceba que se trata da fala de outra pessoa e não do autor do texto. As aspas evitam que o discurso alheio seja indevidamente empregado. Então, se eu colocando em aspas, eu estou mostrando que aquilo ali foi alguém que disse e não fui eu que escrevi, né? Não fiz um plágio ali. Alguém escreveu, eu estou querendo citar, estou querendo mostrar aquilo ali, então eu vou colocar dentro do meu texto através da aspas. Aí tem um exemplo aqui, ó. Por isso que todo meio acadêmico recomenda medir o emagrecimento não apenas em quilos, mas sim em quilos de gordura ou percentual de gordura, diz Halal. Ou seja, foi alguém que falou que é o Halal e que foi abordado por uma outra pessoa. Então, esse é o primeiro ponto. É uma das coisas mais utilizadas, né, na função da aspas, é essa daí. Ó, outra regra, essa aqui, ó, para organizar diálogos. Esse aqui é muito pouco utilizado, porque os diálogos, na verdade, eles são características de forma de travessão, alguns através de dois pontos, né? Nesse caso aqui, você vai simplesmente eliminar esse travessão e esses dois pontos utilizando as aspas. Olha aqui, ó. No caso de textos que empregam discurso direto, as aspas podem ser empregadas para indicar os turnos da fala, substituindo os dois pontos e o travessão. Você leu a reportagem? Perguntou a esposa. Li e fiquei surpreso com as informações, respondeu o marido. Então, aí deveria ter, né, o travessão para iniciar o diálogo e os dois pontos para dizer quem falou e quem respondeu. E nesse caso não tem, ele foi substituído pelas aspas. Muito pouco utilizado, mas é bom que vocês saibam, tá bom? O próximo, ó, para enfatizar palavras ou expressões. Esse aqui, na verdade, não vou dizer para vocês que é muito usado ou que é pouco utilizado. Vai depender muito do livro, do texto que vocês pegarem. Algumas pessoas até usam, né? Não é uma coisa tão incomum igual é ali nos diálogos que nós vimos. Ó, quando o autor do texto deseja sinalizar que está empregando uma palavra em um sentido diferente do habitual, ele deve inserir esse termo entre aspas, indicando ao leitor que ele deve atentar ao seu contexto de uso. Nesse caso aí, quando ele faz essa enfatização, é exatamente para mostrar que tem algo ali diferente, né? Eu estou usando uma palavra que não está no seu sentido original. Vamos supor, tirando da origem de denotação e colocando para a origem de conotação, entendeu? Olha ali, ó. Trocar o elevador pelas escadas pode parecer uma atitude sem sentido, mas a substituição pode trazer benefícios à saúde. Então, esse sem sentido não é que não é ruim, que não é uma coisa assim, não tem um porquê de fazer isso. Ele fala ali, mas a substituição pode trazer benefícios, então tem algum sentido sim. Né? Então, ele coloca esse sem sentido entre aspas, exatamente para enfatizar que essa expressão ela está empregada ali não com o sentido real dela. Tá? Próxima.
para destacar palavras estrangeiras, neologismo ou gírias. Esse uso aí eu vejo muito, né, em provas de concurso, algum concurso de nível médio que aborda um conteúdo gramatical muito amplo, eu já vi caindo algumas questões assim, né? Ele pergunta por que aquela palavra ou aquela expressão está entre aspas e as pessoas ficam meio assim sem saber a resposta. Então, existem 3 fases. O estrangeirismo, que é o contexto estrangeiro, a gente tem um exemplo ali. O neologismo, que é palavras inventadas. E as gírias, que é uma coisa que vocês gostam de utilizar bastante. Esses 3 momentos, essas 3 fases, quando eu abordo dentro de um texto, eu abordo entre aspas. Olha ali, ó. Estamos aguardando o seu feedback sobre o relatório. Esse feedback é uma palavra estrangeira, então, portanto, ela está entre aspas. Não venha me dizer que você pagou esse mico. Pagou esse mico é uma gíria, né? Olha o que ele diz ali, ó. Todas as vezes que as palavras se distanciam das regras previstas pela norma padrão, o autor do texto deve destacá-la com o uso das aspas, que é o caso do estrangeirismo, do neologismo e das gírias. Ok? Isso aqui também é bem utilizado, igual nossa primeira regra, que foi a regra de cópias, né, de autores que falam, de pessoas, enfim, citações que são faladas por alguém. E aqui é citar obras. Então, toda vez que eu cito obras através de aspas. Olha ali, ó. Sempre que houver a citação do nome de uma obra, de um artigo, de títulos, de livros e filmes, deve-se empregar as aspas. Olha o exemplo. O documentário brasileiro Muito Além do Peso. Quer dizer, Muito Além do Peso é o nome do documentário. Foi bem avaliado pela crítica especializada. O último livro escrito por Machado de Assis foi Memorial de Aires. Memorial de Aires é o nome da obra do Machado de Assis. Então, Muito Além do Peso e Memorial de Aires são nomes de obras, um de um documentário e outro de um livro. Então, eu coloco entre aspas. Saindo das regras de como eu utilizo, existe, vou mostrar para vocês aqui a forma com que eu vou aplicar essas regras. Vamos lá, ó. Regras para pontuação quando houver aspas. Então, eu vou aplicar o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, em que momento do uso das aspas. Se a citação estiver completa, se a pontuação de encerramento pertencer a ela, deverá ficar dentro das aspas. Olha só. Deverá ficar dentro das aspas quando a citação estiver completa. Como assim? Eu peguei o trecho inteiro, né? Do início até lá o momento do final do trecho. Aquele final do trecho terminou com um ponto, seja ele final, seja ele interrogação. Quando eu colocar as aspas, eu coloco as aspas depois do ponto. Eu não coloco a aspa antes do ponto, tá? Isso se eu copiar aquele trecho até o final da obra, ok? Ó, ela então me perguntou, você tem certeza do que está me falando? Tá vendo aqui, ó, o ponto de interrogação aqui e o ponto de exclamação em cima? Então, a exclamação ficou depois do ponto, porque essa citação foi a citação inteira, né? Ele foi até o final, então ele foi acompanhado do ponto. Se ele foi acompanhado do ponto, eu coloco os aspas depois. Se a citação for recortada, ou seja, eu não vou copiar o trecho inteiro, vou copiar uma parte daquele trecho, a pontuação deve ficar fora das aspas. Então, é o contrário da de cima. De cima, o ponto fica dentro da aspa quando eu copio inteiro. A de baixo, como eu não copio inteiro, a pontuação não fica ali dentro. Olha aqui, ó. A máxima mente sã em corpo são, dita por um antigo filósofo da época romana, nunca foi tão atual. Então, essa expressão aqui, ó, mente sã em corpo são, foi tirado de um trecho. Então, eu vou tirar só aquele pedaço e colocar ele entre aspas, não tem ponto nenhum. Deu para entender essa diferença da pontuação? Quando eu coloco dentro e quando eu coloco fora das aspas? Coloquei tudo, coloco o ponto. Não coloquei tudo, tiro o ponto. Tá bom? E aqui é só para a gente fechar, que eu não sei se vocês já viram, né, em algum lugar. Aqui, ó, aspas simples e aspas duplas. Aspas duplas é exatamente isso que a gente acabou de explicar.
né? Tem duas aspasinhas no início e duas aspasinhas no final. A simples, ó, só tem uma, ela leva uma na frente e uma no final. Qual é a diferença? É a mesma coisa? Eu posso usar essa de uma só em vez de usar duas? Calma aí, vamos entender, tá? Não é a mesma coisa. Tem a mesma finalidade? Também não. Vamos entender, ó. Se houver necessidade de isolar ou destacar um termo ou citação em uma passagem que as aspas já estiverem sendo utilizadas, isso é muito importante. Já, as aspas já sendo utilizadas. Aí é que eu vou usar a aspas simples. Então, ou seja, eu só posso usar essa aspas de uma dentro da de duas. Eu não posso simplesmente, não tem duas, mas só tem, vou lá e vou botar aspas de uma só. Não, a aspa de uma só é utilizada dentro da aspas de duas, que é aspas duplas. Olha aqui o exemplo, ó. Segundo o pesquisador, aqui ó, o pesquisador, porque eu copiei, né? Então eu copio entre as aspas, né? A leitura do artigo retirado da revista, aí o nome da revista que eu tenho que enfatizar, ela vai ser copiada com a aspas simples, porque ela pertence à aspa dupla, entendeu? É imprescindível para que se possa compreender a questão. Então, eu coloco a simples dentro da aspa dupla, ok? Foi? Muito fácil, né? São pequenas coisas que às vezes a gente passa despercebido, que a gente não entende, e aí na hora não sabe como aplicar. Essa é a realidade. Algumas pessoas têm dúvida também quando aplica o ponto e vírgula, né? Às vezes não sabe quando coloca, só sabe quando coloca ponto e quando coloca vírgula. E a vírgula, quando a gente pega algumas redações, alguns textos para corrigir, vê que ou ela foi mal empregada ou ela não está aplicada no lugar certo. Então, isso é bom a gente trabalhar a pontuação para a gente saber quando a gente vai utilizar, né? Então, é uma aula super tranquila para vocês amenizarem aí, que vocês estavam vindo só com pauleira, né? E tudo de análise sintática, mais oração com período composto. Então, para a gente dar uma suavizada aí no conteúdo, entramos em aspas. Então, vocês vão fazer essas páginas aí, 341 até 343, ok? E, muito importante, não esqueçam de encaminhar depois as fotos, tá bom? E eu vou voltar numa próxima aula, agora sim pegando pesado com vocês. Beijo e já já eu volto com mais uma aula. Tchau, pessoal. Fique com Deus.